Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine nos nossos corações. Eu sou o pastor Diego Silva, pastor da Primeira Igreja Batista em Boquim, Sergipe. Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer ao pastor Joelson, ao pastor Natanael, pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Bom, a palavra que eu gostaria de compartilhar nessa noite se encontra em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, que nos diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Bom, lendo esse texto, podemos dizer que confiança do profeta. Mas se voltarmos um pouquinho para o início do seu livro, no capítulo 1, veremos que ele inicia o seu diálogo com Deus porque ele está com algumas dúvidas no seu coração. O profeta Abacuque habita em Judá e nesse tempo os babilônios estavam crescendo de uma forma poderosa, se transformando em um dos povos mais poderosos da terra. Deus já havia revelado aos seus profetas que usaria os babilônios para corrigir o seu povo. Bom, o profeta ele está insatisfeito e está questionando a Deus do porquê dessa permissão, de não estar vendo que os inimigos do seu povo estão crescendo e de que por que Deus não vem intervir na luta que bate à porta do seu povo. Ele começa dizendo: o Senhor não está vendo isso? Se pudermos ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Deus dá uma resposta ao profeta no capítulo 1, versículo 5. Deus diz: eu estou agindo. Meus queridos irmãos, independente do que temos enfrentado nesses dias, devemos crer que Deus está agindo. E Deus sabe o que é o melhor para mim e para você. Os pensamentos dele vão além dos nossos, são superiores ao nosso. E Deus tem a forma dele de agir. Se você puder ler no capítulo 1, do versículo 12 ao 17, você verá Deus mostrando ao profeta que ele tem a forma dele de agir. Uma coisa é certa, Deus não está estagnado. Esse era o pensamento do povo naquele tempo, que Deus estava estagnado, que Deus não estava agindo. Mas Deus está dizendo ao profeta, através dessa conversa, que ele está agindo, mas diferente daquilo que o povo esperava. Quem sabe você está esperando Deus agir de outra forma, e Deus já está agindo na sua vida. Quem sabe é você que não está conseguindo perceber essa ação de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem o jeito dele de agir. Então o que devemos fazer em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a tantos questionamentos? Nós devemos viver pela fé. Se você ler comigo no capítulo 2, no versículo 4, a parte B do versículo, vai nos dizer que o justo viverá pela fé ou pela sua fidelidade. Deus está conversando com o profeta, ele faz questão de fazer com que o profeta entenda a forma dele de fazer, de corrigir e de cuidar do seu povo. Ao ouvir tudo o que Deus tinha para fazer, o profeta decidiu descansar e confiar. E aquilo que era inicialmente questionamento e dúvida se transforma em fé e confiança. Sabe por quê? Porque ele reconheceu quem é Deus e o que ele e só ele pode fazer. Se você ler no capítulo 3 de Abacuque, do versículo 1 ao versículo 3, o profeta reconhece quem é Deus e reconhece que só ele pode fazer. Meus queridos, vivemos tempos difíceis. E se nós não vivermos pela fé, se não reconhecermos que só Deus pode agir nas nossas vidas, se nós tentarmos agir pela nossa força, pela nossa inteligência, com certeza nós iremos perecer. É tempo de reconhecer quem é o Senhor. É tempo de nos dobrarmos diante de Deus e reconhecermos que Ele tem todo o poder, que Ele sabe e está no controle de todas as coisas. Aqueles que conhecem quem é Deus, sabem que Deus tem o seu tempo de agir. Capítulo 3, versículo 16. Talvez você está dizendo: há tanto tempo eu espero.
mas quem sabe ainda não chegou o tempo de Deus na sua vida. O profeta, após reconhecer quem é Deus e que Ele é dono soberano de todas as coisas, também reconhece que Ele tem o tempo de agir. Deus tem a sua forma e o seu tempo de agir. E o que cabe a nós? Cabe a nós, como seus servos, depositar toda a nossa fé nele. É aí que entra o texto que nós usamos como base nessa noite, do versículo 17 ao 18. O profeta que antes questionava, que antes não entendia, que antes perguntava a Deus, agora é o mesmo que alguns minutos atrás ou algum tempo atrás estava desconfiado ou temeroso daquilo que lhe esperava o futuro. É aquele que está expressando no versículo 17 e 18 que ainda que lhe falte o alimento, ainda que lhe falte as uvas, ainda que os bois não estejam no estábulo, ainda que as ovelhas sejam roubadas, ou seja, ele está falando do seu alimento, daquilo que lhe era servido como vida para a sua família. Ele diz, ainda que tudo isso me falte, eu me alegrarei no Senhor. Ele começa a mudar a sua atitude de desconfiança para fé e confiança. Talvez é isso que está faltando nas nossas vidas nesse tempo de tanta dificuldade. Ao invés de temermos o futuro, ao invés de ficarmos pensando como é que será, que tal mudarmos a nossa atitude e começarmos a confiar no Senhor? Pois independente do que nos espera amanhã, devemos ter a certeza que o nosso Deus tem o melhor para nós. Independente da luta, independente do momento que estamos vivendo, como profeta possamos dizer, confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. É tempo de mudarmos a atitude, ao invés de questionamentos e dúvidas, começarmos a agir com fé e confiança. No capítulo 3, no versículo 19, o profeta não apenas afirmou e proclamou a fé, ele aprendeu a depender de Deus diariamente, todo dia, aprender a confiar, a descansar no Senhor. Ele depositou toda a sua fé e confiança, uma confiança inabalável, confiar nas promessas e na providência divina, mesmo quando tudo lhe parecia perdido. Mesmo quando tudo lhe parecia perdido, ele mudou de desconfiança, ele mudou de questionamento para fé e confiança. Talvez é isso que está faltando nas nossas vidas. Começarmos a confiar verdadeiramente no Senhor. E assim como o profeta nos diz, é uma palavra de fé, quando ele diz, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei ou exultarei no Senhor. Quantos de nós podemos dizer isso? Que mesmo que nos falte tudo, continuaremos nos alegrando no Senhor, continuaremos confiando no Senhor. Mas uma coisa é certa, meus queridos irmãos, todo aquele que confia em Deus receberá do Senhor força para enfrentar seja qual for a dificuldade. O versículo 19 nos diz, Ele nos dará pés como os dos cervos. Se nós formos entender um pouquinho desse animal, desse bicho, o cervo, ele tem toda a sua força na sua musculatura e cascos que foram preparados para enfrentar as dificuldades das montanhas, os terrenos cheios de pedras e dificuldades. Ele consegue escalar com muita facilidade. Então o profeta está dizendo que aquele que confia no Senhor, mesmo que lhe sobrevenha sofrimentos, perdas e ainda dificuldades, ele irá encontrar alegria no seu Deus. E diz que o Senhor é capaz de nos presentear com esses pés, ou seja, com essa força através da fé, para enfrentar seja qual for a barreira que nos venha, seja qual for a dificuldade que nos venha. Quem caminha por fé enxerga a ação de Deus e tem força para continuar. Que você exercite a sua fé, que você aprenda a confiar no Senhor e receba dele a força que você precisa. Imagine comigo o cervo correndo das suas dificuldades, escalando as montanhas, porque ele tem um corpo preparado para isso. Aquele que caminha por fé está preparado para enfrentar, seja qual for a dificuldade que lhe bata a porta, porque tem certeza
de que Deus está cuidando da sua vida. Então, meu querido irmão, a palavra do profeta Abacuque se cumpriu algum tempo depois. Sim, os babilônios vieram sobre o povo de Judá, sitiaram a cidade, levaram os cativos, mas aqueles que confiaram no Senhor puderam se exultar no seu Deus. Nesse tempo de dificuldade, de lutas e de incertezas, confia em Deus. Deposita a sua fé em Deus, pois Ele é quem pode te dar força para continuar. Eu encerro dizendo que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, que as ovelhas não estejam no curral, que os bois sumam dos estábulos, ainda assim nos alegraremos no nosso Deus. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, que Ele te fortaleça nesse tempo de tanta dificuldade e que você aprenda a confiar nele, pois com Ele você consegue ir além daquilo que os seus olhos naturais podem ver. Receba o meu abraço e Deus abençoe a sua vida.